Boa noite, pessoal. Eu sou Edinalva Gambirasi, só que o nome é muito grande. De Gambirasi fica mais fácil de todo mundo lembrar, né? Hoje eu vim, como a Nercy falou, eu sou psicóloga, moro aqui em Atibaia há 9 anos, e eu desenvolvo meu trabalho aqui dentro dessa cidade maravilhosa que me acolheu há 9 anos, e eu sou apaixonada por esse lugar. E o meu trabalho, eu procuro contribuir com as pessoas, com o desenvolvimento da inteligência emocional e com o desenvolvimento humano. Como psicóloga, eu deixei de fazer só o atendimento clínico para atender uma pessoa de cada vez, para fazer treinamentos. E o que são esses treinamentos? São treinamentos direcionados para diversas áreas da nossa vida. Ok? Eu sei que não importa qual é a profissão que nós tenhamos, isso é pertinente a todos nós, humanos. Viemos aqui neste mundo, independente da nossa religião, evoluir como pessoa, correto? Então, a nossa inteligência espiritual. Eu não vou falar disso hoje, vou falar só de inteligência emocional aplicada à arte de vender sonhos. Quando eu falo a arte de vender sonhos, o que passa na cabeça de vocês? Gente, eu gosto de interagir, tá? O que vocês acham? O que é essa arte de vender sonhos? A Nercy já falou, né? Só de ouvir, não é? A palavra sonho não é gostoso? O que será que nos remete à palavra sonho? Há muita coisa boa que a gente... Isso, é um propósito, é um objetivo, um ideal, porque a vida do ser humano ele precisa ter propósito. Uma vida sem propósito é uma vida deprimente, uma vida triste, não é? Uma vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu gosto de brincar que essa música só é legal num pagodinho, né? No Zeca Pagodinho, mas não dá para a gente levar isso como uma melodia na nossa vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não funciona. E quando a gente fala a arte de vender sonhos, meu Deus, o que é vender sonhos? E vender com inteligência emocional. Deixa eu pegar meu passador aqui, peraí. Vender com inteligência emocional é mais do que uma venda. Então, enquanto ele fala, prepara ali, deixa eu falar. O Marco é meu esposo, a gente trabalha juntos, né? Nós temos uma empresa de treinamento, ele é o meu sócio. Hoje, antigamente, lá atrás, o psicólogo ele pegava a sua malinha e ia fazer o teste de QI, né? O coeficiente intelectual, o que todo mundo antes dava muito valor. Qual o QI da pessoa? Nossa, esse tem um QI muito alto. Hoje se fala de QE, coeficiente emocional, e o QS, que é o coeficiente espiritual. Isso já está um grau mais elevado, porque quem sou eu enquanto pessoa? Eu tenho essas duas inteligências. E quem é que observa essa inteligência é uma consciência. Mas isso aí é cena dos próximos capítulos. O que eu quero falar é sobre a inteligência emocional aplicada à venda. Pode passar, que isso aí a gente já falou. Então, quando a gente fala em vendas com inteligência emocional é como que o meu emocional lida com as vendas. Como eu, enquanto pessoa, tendo esse racional e esse emocional, eu lido com as vendas. Quando a gente escolheu ser um vendedor, você escolheu ser um vendedor ou escolheram você? O que é que te levou a ser um vendedor? A palavra vendedor é ruim, gente? Dá um desconfortozinho, não dá? Não dá? É isso aí, está começando a sentir. Eu fiz proposital isso, realmente. A palavra vendedor traz para a gente um desconforto, sim ou não? Quem acha que a palavra vendedor traz um desconforto, levanta a mão. Vamos ver. Isso, porque é vendas. Quando a gente fala corretor, e aí fica mais gostoso, né? Consultor de imóveis, fica mais leve, mas a gente é ou não é? Eu falo a gente, porque nós somos vendedores desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, querendo ou não. Mas eu sou advogada, eu não vendo, vende. Eu sou psicóloga, eu não vendo, vende. Nós vendemos a nossa imagem, nós vendemos a nossa ideia, nós vendemos
a nossa forma de pensar com o nosso filho, quando a gente educa o nosso filho. Você tem que vender a tua ideia enquanto mãe, para aquela criança entender que você está falando algo que para ele é pertinente. Isso é uma venda ou não é? Você está se posicionando. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, leva a venda como algo pejorativo. Porque a gente lembra do quê? Do vendedor de porta em porta, do vendedor ambulante, daquele vendedor que fica na praia. A gente leva para esse lado, mas esquece que todos nós somos um vendedor. Ninguém acorda dizendo assim: eu quero ser um vendedor. Eu nasci para ser um vendedor. E o pai fala para o filho: olha, filho, quando você crescer, você vai ser um excelente vendedor. É a pior profissão que as pessoas acham por aí. A venda não é corretor, é venda, vender. O corretor é uma nomenclatura para uma classe que trabalha com vendas. Então, a gente tem que tirar esse mal-estar do que é vendas. Por isso, eu vim trazer essa arte de vender sonhos. Certo? E por que você escolheu ser um vendedor? Ok. Você gosta de falar e de vender? Sonhos. Olha aí que interessante. Ela quis ser... cadê minha tela? Mudou. Porque muitas vezes a pessoa vai ser corretor ou vendedor porque dá autonomia, né? Eu me torno uma pessoa mais livre, com meu tempo mais livre, ou porque ganha dinheiro. Ganha ou não ganha, gente? Ninguém ganha dinheiro como vendedor? Eu não acredito. Vocês não vendem, gente? Então, vocês estão vendendo um pouco o sonho. É? Muito bem. Então, vender, vende. O problema não é vender. O problema é encontrar compradores. Então, tem um certo desconforto em ser um vendedor de imóveis, um vendedor de sonhos, não é? Existe por quê, gente? Quando a gente está trabalhando com a venda, com esse paradigma que nós já trazemos lá de trás, porque isso vem desde quando a gente era pequenininho, que a gente estava lá brincando, e, de repente, passa aquele vendedor de panela, de ambulante na rua, e a mãe, e ele fala assim: oi, cadê sua mãe? Aí o menino olha lá para dentro, a mãe está lá atrás. Minha mãe não está em casa, não. Por quê? Ele já foi instruído que vendedor, ele é o quê? O cara vem querer vender alguma coisa como se você vendesse algo que o outro não quisesse comprar, né? Aí ele vai vender, ele vai insistir, ele é insistente, ele é chato, ele é oportunista, ele é aproveitador. É todos esses nomes que os vendedores acabam... Agora vai. Todos esses nomes que o vendedor ele acaba trazendo para ele. É muito pejorativo, não é? E a gente precisa quebrar tudo isso, porque isso está incutido em nós, em uma parte de nós que está lá no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, nós, enquanto vendedores, independente de se eu vendo imóvel, se eu vendo treinamento, se eu vendo inteligência emocional, se eu vendo carro, se eu vendo comida, eu sou vendedor. A gente é vendedor desde a hora que a gente acorda, de que a gente nasce, até a hora que a gente morre, que a gente vai dormir, certo? Então, a gente tem que entender isso. E se eu não conseguir compreender tudo o que está por trás, eu fico com o desconforto de achar que eu não tenho cliente, que eu não encontro cliente bom pagador, que cliente é caloteiro, e eu vou atraindo tudo isso, porque nós estamos num campo que nós atraímos aquilo que a gente está sintonizado. Já ouviram falar de física quântica, né? Então, nós só conseguimos ter, para nós, aquilo que eu estou atraindo. Se eu não estou na frequência de pessoas que não pagam, eu, com certeza, vou encontrar um comprador, pagador direitinho e que vai se resolver. Só que, se eu tenho dentro de mim algum desconforto, eu mesmo bloqueio essa venda. Não, mas como que eu vou bloquear a minha própria venda? Está louco? Não. Mas não é você enquanto consciência, é o teu inconsciente que trabalha no teu emocional e faz com que isso não aconteça. Entende? Então, olha a importância da gente entender o que a inteligência emocional pode nos ajudar. O quanto nós desenvolvemos ela vai nos ajudar no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, enquanto pais, enquanto mães, enquanto ser humano. E isso é muito importante, não só dentro da área do trabalho. Entende? Então, conhecer o que é a inteligência emocional e como desenvolvê-la é algo de prioridade.
Já passou a tela antes, eu ia fazer um suspense. Então, muito prazer, eu sou um vendedor. Já passou isso, tá, gente? Desculpa, aí foi falha. E esse vendedor, o que ele tem por trás dele? Em todos nós aqui, vendedores, corretores, o que nós temos por trás de nós? É só alguém que quer vender uma casa para ter um dinheiro? Os mesmos sonhos. Nós temos família, nós temos marido, temos filho, temos projetos de vida, queremos viajar, assim como as pessoas que nos procuram para comprar os sonhos delas. Então, nós precisamos entender a mesma dor que eu sinto, enquanto pessoa de não realizar o meu sonho, o meu cliente também sente. E ele quer se livrar dessa dor, não é? Qual é a dor? De não ter uma casa própria. Qual é o maior sonho da pessoa? Eu quero ter uma casa própria. Mesmo que depois a pessoa venda e more de aluguel, invista o dinheiro, ele quer, em primeiro lugar, conquistar o direito de ter a sua casa própria. Certo? Então, isso é algo que está intrínseco em nós. Não tem como a gente dizer, não, eu não gosto, eu não quero ter uma casa. Deus me livre de ter uma casa própria. Todos nós queremos. Então, o que eu quero fazer com vocês agora? Vocês me permitem fazer um exercício? Sim? Então, assim, porque eu gosto de uma palestra interativa, deu essas falhas assim, então não foi uma coisa seguidinha, mas para a gente não quebrar todo esse trabalho. Vê se acho que tem a quantidade certa que eu trouxe preparando para vocês. Lembrando, gente, pode distribuir, Marco. Lembrando que nós estamos no mês da mulher, e que eu sou uma palestrante mulher, que eu sou casada, que eu tenho minha empresa, que eu também sou vendedora, que eu tenho filhos, que eu tenho netos, que eu tenho uma história de vida, que eu tenho os meus sonhos. E, enquanto mulher, eu estou aqui também para falar para você que é mulher e para você que é homem, que tem uma mulher ao seu lado. Se não tem uma mulher, tem uma mãe. Se não tem mãe, tem filha. Mas eu duvido um homem que não tem uma mulher. Existe um homem que não tem uma mulher? Não é verdade? Tem. Todo homem tem uma mulher na sua vida. Então, nós, enquanto mulheres, não sou feminista, não tenho nada contra as feministas, tá? Só estou dizendo que eu tenho um trabalho, que eu estou à frente desse trabalho no treinamento como mulher, porque eu acredito que não é o filho, não é o emprego que faz nos impedir da gente crescer enquanto ser humano. Tá? Enquanto o Marco distribui, eu vou contar um tiquinho da minha história, tá bom? Eu fui para fazer faculdade já com 40 anos, hoje eu tenho 51, estou... acho que 52, né, Marco, que eu vou fazer? 52. É. Esqueci, gente. A gente está junto há 25 anos, eu me esqueci. Estou achando que ainda tenho 50. Eu faço 52 anos esse ano. Eu parei de estudar muito cedo, com 13 anos, né, para ajudar minha mãe em casa. Fui trabalhar de babá, por isso que os bebês me adoram. Passei ali, a neném já me grudou. Porque eu sempre trabalhei desde muito cedo. Fui empreendedora desde muito cedo, desde os 11 anos. Com 13 anos parei de estudar. Me casei cedo, engravidei com 15 anos. Fui mãe aos 15. Estou no segundo e último casamento. Tenho 3 filhos do primeiro casamento e 2 do segundo casamento. Com 32 anos, eu fui avó. Meu neto mais velho vai fazer 19 anos. E o caçulinha tem 2 anos. Então, são 5 filhos, 5 netos e 5 cachorros. E 5 cachorros de verdade. E só 2 maridos que eu tive até hoje. Chega. Isso não dá para arriscar nos 5, não. E por que eu contei essa minha história? Para vocês entenderem, gente, que quando você tem um sonho para alcançar, não importa qual é o impedimento que você tenha. Como eu disse, parei aos 13 anos de estudar, aos 26 eu me separei do meu primeiro casamento e fui fazer o supletivo, o EJA. Então, eu estudei, fiz o 7ª, 8ª, primeiro colegial naquela época tinha que ser integral, o 2º, 3º ano, engravidei do meu filho com 37 anos, tive uma gravidez de alto risco, sobrevivi, nem Papai do Céu me quis agora, você vai para lá que você tem muita coisa para fazer, e entrei na faculdade aos 40 anos. 40 anos fui fazer psicologia, que era o meu sonho, então eu tenho de formação 5 anos de formação. Eu escolhi, quando eu saí da faculdade, não ir para a área acadêmica de ser professora. Eu escolhi trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas e mostrar para o mundo que é possível. Uma mulher, um homem, não importa qual é o teu sonho, é possível você avançar enquanto você estiver viva.
tiver vida. É a vida que nos embala. É nós temos o entendimento do que é a nossa vida, como eu estou enquanto pessoa, é que vai fazer eu alcançar os meus sonhos. Ok? Gente, esse exercício que eu vou passar para vocês, eu não sei se alguém já conhece, alguém já viu. Eu vou pedir para não preencher enquanto eu não falar, tá? Porque eu vou explicar para vocês o que é esse exercício da roda da vida. Alguém já conhecia? Quem conhecia, levanta a mão. Ah, Lília, você não vale, tá? Lília não vale. Você já conhece? Esse é um exercício de coach, tá? Essa é uma ferramenta de coach que nós usamos na primeira sessão para identificar como que está a nossa vida. Vocês vão fazer e vão levar essa folhinha de vocês, tá? No final, vocês vão entender como vai fazer todo sentido. Essa roda da vida, ela tem 4 grandes áreas. Dentro dessas áreas, cada uma tem mais 3 áreas. Então, são 12 áreas. Se a gente dividir essas outras áreas lá dentro, vai aparecer mais outras áreas. Mas a gente vai trabalhar aqui nessas 4 grandes áreas e nessas 3 áreas que tem em cada um. Tá? Então, aqui, ó, na qualidade de vida, entra espiritualidade, lazer, hobby, criatividade, plenitude e felicidade. Eu vou explicar tudo, depois eu vou colocar uma musiquinha e dar um tempinho para vocês fazerem, só que não vai ser um tempo muito, muito grande, porque senão a gente fica viajando, né? Tem que ser aquilo, pá, pum, fez, porque a primeira reação é essa que vale, tá? Se a gente ficar pensando muito, vai muito para o racional. Então, vamos lá. Qualidade de vida. Quando eu falo de espiritualidade, não é religião, tá? É o quanto eu, enquanto pessoa, me entendo como gente. Não, Marco, não põe música agora. É quando eu vejo tudo isso que acontece comigo, o meu espiritual e o meu racional. Né? Então, a minha espiritualidade é essa, é eu, enquanto espírito, em processo de evolução. Lazer e criatividade, gente, hobby, não é aquele... Hobby, lazer, não é aquilo que você faz por obrigação. Deixa eu andar de bicicleta porque eu preciso emagrecer. Não, isso não é. Isso é... A gente precisa fazer mesmo esse exercício. Não só para emagrecer, mas para manter a circulação bem. Hobby é quando eu esqueço da vida. Sabe quando você faz alguma coisa que você fala, nossa, já passou tudo isso de tempo e eu me perdi aqui, ou lendo um livro, ou brincando com os meus netos, ou brincando com o cachorro, sei lá, algo que você relaxa, algo que se você se desconecta, isso é lazer. Tá? Fora isso, é quase que uma obrigação que a gente se coloca para dizer que a gente está se divertindo. Então, diversão é quando eu desconecto de tudo e até me perco do tempo. Plenitude e felicidade. Enquanto eu me sinto... Não é para fazer ainda, tá, Nercy? É que você estava ali, só estou explicando. Eu vou explicar tudo, depois eu falo, a gente agora faz. A plenitude e felicidade é o quanto eu me sinto plena, apesar de dificuldade disso ou daquilo, quanto eu me sinto. Agora, quando eu posso ter tudo na vida e me achar uma porcaria, não é? Ou eu posso não ter quase nada e me achar estar muito bem comigo. Isso é plenitude e felicidade. Isso é na área de qualidade de vida. Na parte pessoal, tem a saúde. Essa saúde, a gente vai colocar a saúde como um todo, tá? A saúde física, está aqui nessa primeira parte. O desenvolvimento pessoal, o quanto eu estou me desenvolvendo enquanto pessoa. Equilíbrio emocional, o quanto eu consigo fazer a gestão das minhas emoções. Aí depois a gente vai para a outra parte, que é a vida profissional, o quanto os meus recursos financeiros, dinheiro, meu trabalho e carreira, contribuição social, doação, contribuição social. E a gente vai para a outra parte, que é a parte do relacionamento, que é família, relacionamento amoroso e vida social. Família é filhos, pais, relacionamento amoroso é eu e meu marido, namorado, vida social é meus amigos. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês estão vendo que lá no meinho no meio do círculo tem o 1, depois chega até o 10? Então, qual é o nível de satisfação que vocês têm hoje na sua vida, em todas essas áreas? Se você colocar 10,
O que vai dar a entender? Eu não vou melhorar em mais nada, não preciso mudar nada, está tudo bem do jeito que está. Então, mesmo que a sua vida esteja muito boa, coloque 9,5 para que ela fique um pouquinho melhor. Tudo bem? Porque se a gente está muito bom, a gente vai estacionar. Nós temos não é um mau hábito, é um hábito mesmo do nosso cérebro de buscar o mínimo esforço para economizar energia. Isso é muito bom para a gente criar os hábitos. Só que quando a gente se estaciona nessa zona de conforto, que é a zona de comodidade, as coisas começam a ficar muito paradas. Aí a gente fala, nada para mim dá certo, minha vida é uma porcaria, porque a gente está muito parado. Porque a gente já se estacionou e falou, tá bom a minha vida do jeito que está. Então, evitem dar 10. Dê 9,5, mas não dê 10. Tá? Então, você vai colocar um grau de satisfação de 1 até 9 para cada área da sua vida. Eu vou dar um tempinho, tá, gente? Quantos minutinhos? 2,5 minutos, tá bom, gente? Ou é pouco? O que vocês acham? Todo mundo já conseguiu ligar os pontinhos? Ficou bom, gente, isso aí? Virou uma estrela? Olha, sai cada desenho que eu vou te falar. De vocês ficaram assim, mais redondinho, mais perto de um... Não? Mais redondo? Quem ficou mais redondo? Parabéns, hein? E se essa roda, se esses pontinhos ligados... Não, mas não precisa ficar assim, não, gente. Isso aqui é uma pessoa que fez e a vida dela está desse... Tanto faz. Você pode fazer de um ponto para o outro, mas a pessoa ela fez assim, mas não tem problema, não. Tá? Então, assim, não precisa compartilhar, tá? Mas deixa eu só falar uma coisa. Se isso aqui fosse um pneu de um carro, sairia do lugar? Então, aí eu quero que você olhe para a sua roda da vida e perceba se essa roda da vida fosse a roda de um carro, talvez você não conseguiria ir muito longe na sua viagem, certo? Às vezes, a gente precisa dar pequenos ajustes em uma área ou outra para que ela tenha um movimento. Em outras vezes, a gente tem que parar, ir lá e trocar esse pneu, não é? Fazer com que todos eles se tornem, pelo menos, um pouquinho próximo do outro. Porque a vida ela não é, gente, linear. Ela é, né? Ela sobe, desce, e isso é a beleza da nossa vida. Não que a gente tem que cair depois para levantar, não é isso. Mas, se a gente pensa que essa roda da vida é a nossa, é o raio-x, você colocou aí o raio-x da sua vida, eu não tenho nada a ver com isso, eu só trouxe aqui o exercício, foi você que preencheu. Então, você leva isso para a tua vida, para a tua experiência, e perceba quais são as áreas da sua vida. Se você der atenção, vai mudar. A maioria das vezes, quando eu faço, é a área financeira, gente. A maioria das vezes, a área que tem menos pontuação é a financeira. Porque a gente sabe que, quando a financeira está um pouco baixa, a gente começa a trazer problema para todas as outras áreas. Porque aí não tem a escola do filho, aí você não pode ir para um restaurante, aí você não pode comprar uma roupa, aí você não pode viajar, aí começa a brigar com o marido brigar com a mulher, tirar cartão de crédito da pobrezinha, né? A pobrezinha vai lá comprar um sapato, não pode comprar 10 pares de sapato. Não é verdade? E se é assim, ela fica estressada. Brincadeirinha, gente, à parte, mas é isso. Uma das áreas mais complicadas da nossa vida é a área financeira. Todo mundo concorda comigo ou é só o pessoal por aí que vive isso? Não é? A parte financeira, às vezes, na maioria das vezes, ela tem um fator de um grande peso. Não é porque a gente não ganha. Às vezes ganha... Ganha não, né? Porque quem ganha é quem pede. Eu peço para a Nerci me dá, eu ganhei. Quando eu faço o meu dinheiro. Eu faço o quanto de dinheiro eu quero ganhar. Sim ou não? Como que a gente faz o dinheiro? Trabalhando. Ralando, né? É um trabalho. A gente tem um movimento para fazer esse dinheiro vir, porque a gente ganha só se a gente ficar ali sentado pedindo. Aí é um ganhar. Então, a gente está errado quando eu falo, eu preciso ganhar mais dinheiro.
Tá, gente. Se você não joga na loteria, eu sinto muito. Você tem que trocar um pouco desse seu vocabulário. Não está correto. Então, a gente peca muitas vezes porque a gente fala coisas que a gente não para nem para pensar. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Não, você precisa fazer mais dinheiro. Você precisa aprender a fazer mais dinheiro. Você precisa aprender a ter uma mentalidade próspera. Você precisa aprender a se abrir para a prosperidade. Eu preciso entender como o meu emocional lida com o dinheiro. Porque vocês sabiam que o dinheiro é energia? Que tem o poder de servir a vida. Servir a vida é comprar a nossa comida, nos dar possibilidade, comprar roupa, nos fazer ser mais inteligente emocionalmente, porque a gente consegue investir mais em nós. Ficamos, portanto, mais felizes, sim ou não? Mas quantas vezes a gente já ouviu que dinheiro não traz felicidade? Várias. E isso que a gente ouviu lá atrás, na nossa infância, está guardado, gente, em um compartimento aqui, protegido. Sabiam disso? Dinheiro não dá em árvore, menino. Você está achando que o meu dinheiro cai do céu? Não é isso que a gente ouviu? Mas eu era criança, eu já sei que isso não é verdade. Eu, hoje, adulta, sei que isso não é real. Mas a minha criança que existe em mim, ela ainda carrega toda essa informação. Vocês sabiam disso? Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que não, é só eu mudar o meu jeito de pensar, é só eu trabalhar mais, deixa eu ralar mais, deixa eu ter mais cliente, deixa eu parar de dormir e começar a trabalhar de madrugada. Não é isso, gente. Dinheiro não se faz assim. Dinheiro se faz com prazer. Você precisa ter uma vida prazerosa. Você precisa ter uma vida emocionalmente com inteligência emocional, para você lidar com isso. Então, daqui a pouco você está passando os carros lá na frente dos boi e está doente e não consegue aproveitar aquele dinheiro que você tanto correu atrás. Quanto mais você corre, mais o dinheiro corre de você. Porque o dinheiro tem uma forma da gente lidar com ele. Existem leis universais. Vocês já ouviram falar isso, né? Bom, hoje, quem disser que não ouviu falar é porque não está antenado em todas essas novidades que o mundo vem trazendo para nós, né? A ciência vem descobrindo muita coisa. Então, hoje a gente já não pode falar, não sabia disso. Ninguém me contou sobre isso. Bom, se ninguém contou, eu estou aqui para contar, tá, gente? Já tiro de vocês toda esse véu que cobria, porque às vezes a gente fala, mas eu não sabia. Então, se eu não sabia, está tudo certo. A partir do momento que eu sei, eu deixo de ser ignorante em algo que eu não sabia, que eu não sabia, e agora eu já sei que eu não sei. Então, eu busco informação para mudar a minha mentalidade, certo? Todo mundo comigo até aqui, entendendo? Ok. Pode passar o próximo. E agora, gente, isso aqui é o quê? É olhar a tua vida, você com você mesmo, eu daqui orientando vocês a olhar, colocar uma lupinha para a área da vida de vocês que você entendeu que não está tão bem quanto você gostaria. Sabe aquela ponta da estrela que está lá embaixo? Certo? A gente tem que subir ela até que ela fique pelo menos ali equilibrada uma com a outra e consiga mais ou menos seguir até que a gente chegue num borracheiro e enche esse pneu. Certo? Porque a vida ela é assim. Não é porque a vida não está numa fase boa agora que isso está fadado ao fracasso eterno. A gente passa por alguns momentos na vida, a gente faz um pit stop, dá uma paradinha, recalcula a rota e toca para frente, certo? Porque senão a vida seria fadado a só fracassos. Então a gente precisa buscar o que eu preciso fazer para entender e qual é a área da minha vida que eu quero trabalhar. E o que isso tem a ver com vender sonhos, meu Deus. Essa mulher está ficando louca, ela fala de uma coisa e fala outra. Vocês estão entendendo que está tudo atrelado? Se você não tem o teu sonho muito bem definido e saber qual é a tua área da tua vida que não está muito bem, você não consegue vender o sonho para o outro. Você trava na venda exatamente na hora que isso fala de você. Porque o teu cliente ele vai ser muito o teu espelho. Você fala, nossa, que pessoa chata, que eu ligo para ela, não quer me atender, e eu não sei por que eu estou insistindo, mas será como é que eu estou, eu, me comportando na minha vida, enquanto um vendedor de sonhos, com os meus sonhos? Eu estou dando importância para os meus sonhos? Será? E aí a gente começa a encontrar pessoas que refletem em nós o nosso comportamento.
E aí a gente fica muito bravo com o outro, porque não sou eu, é a pessoa, é ele, porque nunca é a responsabilidade nossa, porque nós tiramos de nós e jogamos ao outro. E aí o cliente vem e joga um balde de água fria na gente, naqueles projetos que a gente estava fazendo. Nossa, quando eu vender aquela casa, vou viajar para tal lugar, vou fazer tal coisa. De repente, acaba tudo. Por que ele não quis? Aí eu tenho que buscar dentro de mim. O que é que em mim não está condizente com aquilo que eu estou buscando? Todo mundo comigo? Gente, se vocês se perderem, levanta a mão e fala, me perdi em tal estação aí que a gente volta. Tá bom? Que eu não sei o tempo, né? Que a gente começou um pouco atrasado. Eu vou deixar isso que você compartilhe com você mesmo. Que você pense aí dentro de você qual é a parte que você, enquanto vendedor de sonhos, precisa olhar para melhorar tanto a sua venda quanto os clientes que você está atraindo para você. Porque você só está atraindo aqueles clientes que está condizente com a mesma sintonia sua. Sinto muito, tá? Não estou aqui jogando balde de água fria em ninguém. É só para trazer a gente para a realidade, certo? Porque terceirizar, às vezes, é muito fácil. Muitas vezes as pessoas dizem assim, como é que você está, Nercy? Eu estou do jeito que Deus quer. Opa, então você está maravilhosamente bem. Rica, abundante, saudável. Não, estou cheia de problema. Então não está do jeito que Deus quer. Porque, senão, a gente está terceirizando para quem? Para Deus, a responsabilidade que é minha. Então, eu estou do jeito que eu estou conseguindo fazer com a minha vida até aqui, porque Deus me deu tudo, esse mundo, essa abundância, para que a gente possa ter essa abundância. E muita. Se a gente não está tendo, é porque algo está errado aqui, não é, gente? Não é com essa pessoa? Não tem nada de errado fora. É comigo. Então, se eu conserto em mim, eu consigo arrumar toda a bagunça da minha vida. Vocês já ouviram uma historinha que o menino falava para o pai ficava... O menino toda hora falava assim, papai, vem brigar comigo? Papai, vem brigar comigo? Agora eu não posso, filha. Agora eu não posso. Ai, papai, vem brigar comigo. Eu estou trabalhando. E aí o pai falou, esse menino está me enchendo o saco. Ele pegou, tinha um mapa do mundo lá, rasgado. Ele rasgou, picou em pedacinho e deu para o menino. Falei, eu vou, tipo um quebra-cabeça, sabe? Fica aí, monta isso aí. Monta, depois o papai brinca. E o menino ficou olhando aquele monte de pedacinho, e ele ficou lá, daqui a pouco ele volta para o pai. O pai, ai, meu Deus, você montou tudo errado, filho. Aí ele olhou, nossa, ele montou certo. Como que você conseguiu montar? Aí ele falou para o pai, sabe por quê, papai? Tinha o desenho de um homem atrás do desenho do mundo. E quando eu consegui consertar o mundo, eu consertei o homem, eu consertei o mundo. Então, está em nós o que a gente precisa fazer. Consertando em nós, a gente conserta aquilo que a gente fica falando que está com defeito. Entendeu? Então, essa historinha eu gosto muito de lembrar, porque fala muito de nós, quando a gente começa a terceirizar a responsabilidade. Isso aqui eu já falei lá no começo, lembra? Que eu falei que nosso pai não vai falar para a gente, olha, filha, quando você vai crescer, você vai ser um vendedor igual ao papai. Ninguém disse para nós que a gente ia ter que vender na vida. A gente teve que aprender isso na raça, não é? Vender a nossa ideia, vender os nossos projetos, vender a nossa opinião. Vendedor de sonhos. Quando o meu cliente, eu vou dizer aqui como se eu fosse também uma vendedora de sonhos, eu quase tirei meu Cresce, gente. Até quando eu estava fazendo a faculdade, vim aqui de Pratibáia. Aí eu entrei para o Cresce para ser corretora, por quê? Enquanto eu me formava em psicóloga, eu não podia parar. O dinheiro precisaria entrar. Aí eu vi uma oportunidade. Olha só, hein? Quer dizer, a gente entra muitas vezes para vender algo porque a gente vê uma oportunidade de ganho mais rápido do que aquela construção que eu estou fazendo de um conhecimento que ia demorar. Ledo, engano, não vende nada. Não consegui vender nada, não cheguei a tirar o Cresce, estudei tudo, paguei, né? Meu Cresce estava pago, todas as provas, tudo certinho. Ficou faltando, acho que uns 3 ou 4 provas, e aí eu desisti, porque eu tinha que fazer estágio na área de psicologia. Aí não dava para ser corretora e fazer as duas coisas juntas. Eu tive que optar para ser muito boa naquilo que eu faço. Né? Então, eu me dedico hoje a minha vida a fazer o que eu amo fazer. Nada contra quem vende sonhos, eu acho ótimo, porque eu comprei o meu sonho aqui em Atibaia. Então, para mim, é uma grande realização. Então, quando a gente vai para ser um corretor, muitas vezes não é porque a gente ama vender, é porque a gente viu uma oportunidade e é
uma bela de uma oportunidade. Porque você pega um imóvel que custa um valor bom, né, um imóvel caro, você vai receber uma boa comissão. Não é isso? E isso vai, lógico, resolver muito daqueles problemas que a falta do dinheiro nos traz, que é tudo aquilo que eu já falei. É a roupa, é o sapato, é a viagem e a nossa manutenção da vida. A vida ela é mantida pelo dinheiro, sim ou não? Alguém vive sem o dinheiro? Então, a gente trabalha porque a gente precisa ter o dinheiro, mas a gente precisa trabalhar por amor. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas faça uma reflexão em você, se o que você está fazendo hoje ele é por amor ou é só por necessidade. Se for por necessidade, você precisa entender que você precisa amar o que você faz. Assim, o corretor ele tem na mão um grande álibi, que é o sonho, é o que você disse, viver a vida da pessoa. Chegar para a pessoa e falar assim, conta um pouquinho para mim, o que você pensa? E assim, a gente tem umas técnicas de programação neurolinguística, que é PNL. Alguém já ouviu falar em PNL aqui? E a gente vender com PNL é tudo, gente. Quem aqui tem curso de PNL? Quem já fez curso de PNL? Você já fez PNL? Então, você sabe do que eu estou falando. Fazer uma modelagem, fazer um rapport com a pessoa. Faltou rapport ou não faltou? Total. A pessoa comigo, ela não teve empatia. Rapport em PNL é empatia. Tá? Então, a gente precisa entender como é que eu conduzo, como é que eu entendo, como eu entro na sintonia deste cliente e conduzo ele para a melhor venda para os dois. Não é para ele e nem para mim, é para os dois. É um processo de ganha-ganha. Certo? Porque quando eu fui negociar lá com o proprietário, a casa dele era 300. Eu falei para ele, eu posso pagar 280. E eu tenho agora 10 mil para dar de entrada. O senhor espera? A gente mudou para dentro da casa com 10 mil de entrada. E o financiamento saiu 2 meses depois. Ele foi empático comigo ou não? Ele viveu o meu sonho ou não? Não viveu? Ele entrou dentro do meu sonho. Ele me viabilizou tudo isso, gente. Ele disse para mim, você pode... Porque eu já tinha vendido a casa lá da minha sogra, a gente precisava mudar com urgência. A minha filha já estava aqui há um mês estudando na casa da minha cunhada, e eu precisava mudar. E ele falou, vem para cá, os pedreiros são de confiança, ele vai continuar cuidando da sua casa. Então, assim, eu acho que falta essa empatia. Falta esse querer que o outro se agrade, não só porque eu vendi uma casa. Eu quero ter a felicidade de dar na mão dele. É isso, é entregar na mão dele. Olha, aqui é a tua casa. Eu pego o meu dinheiro, te dou a tua casa e ambos estão bem. Não tenho a sensação de que fui enganada, de que me empurraram a casa que eu não queria. Mas isso a gente só consegue quando a gente entende o que é ter empatia, inteligência emocional e se colocar no lugar do outro. Ok? Todo mundo sonha com isso. Quem casa quer, casa. Eu ouvi isso desde que eu era criança. E ainda hoje as pessoas dizem, não, eu vou... Algumas, né, gente? Não vou dizer generalizar todo mundo, que não dá para generalizar. Mas a maioria das pessoas não querem ter um compromisso quando ela tem um lugar para morar. É muito mais seguro, é muito melhor para eles. Então, quem casa quer ter a tua casa, quer ter o teu sonho de poder deitar e falar, poxa vida, eu estou dormindo aqui na minha casa, estou pagando a minha casa, não estou pagando o meu aluguel. Tudo bem que tem muitos corretores que a gente trabalha também com aluguéis. Mas imagine você vender a casa, dando esse sonho que a pessoa sempre teve, sendo você que abriu essa porta para ela. Foi você que gerou essa satisfação. A satisfação dela, o dinheiro vai vir com uma energia muito boa, não vem? Você já pagou alguma coisa e você falou, que droga, tem que pagar isso? Não dá? Às vezes não tem isso? Tem gente que às vezes paga aquilo e você fala, nossa, eu perdi meu dinheiro, não sei o que aconteceu. Por quê? O dinheiro ele é uma energia. Ele tem que ser bom para os dois lados. Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Não tem que ser um ganha, o outro perde. Tem que ser bom para as duas partes. Pode passar. E aí eu pergunto para você, você percebeu o nível de importância que você tem na vida do seu cliente?
Você é homem, você é mulher. Essa palestra é feita por uma mulher, mas é para homem e mulher. E a semana e o mês da mulher. Você percebeu qual é a importância que você tem na vida do cliente? Conseguiram, gente, entender? Deu uma sensibilidade de você entender, poxa vida, eu estou lidando com o sonho dele. A minha frustração, acho que a minha história nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Bem feito, tá vendo? Quem mandou me chamar para fazer palestra? Mas, tá vendo? Se eu tivesse conhecido vocês antes, eu tenho certeza que... Ó, gente, mas em breve eu vou vender minha casa, que eu quero comprar uma outra casa, hein? Ó, né, amor? A gente vai colocar a casa à venda, porque agora já vai fazer 10 anos, a gente vai mudar o nosso sonho, hein? Quem será? Quem será que vai conseguir vender o meu sonho? Entende? Então, olha a importância. Então, por exemplo, agora, eu estou num processo, a gente vai vender a nossa casa para comprar uma outra casa, em um outro bairro, de uma outra forma, um pouco maior de quintal, porque agora eu tenho 5 cachorros, eu vim com um, tenho 5, né? Então a gente vai buscar um outro sonho. O que vocês terão que fazer? Entender. Olha a dica que ela está dando. Então, talvez ela queira uma chacrinha, talvez ela queira uma coisa assim, certo? Porque você já está começando a entender, está deixando que eu fale qual é o meu próximo sonho. E a gente para de sonhar só quando a gente morrer. Não é? Enquanto a gente tem vida, a gente vai vivendo de sonhos. E é isso que vai dar um impulso para o próximo passo. Um impulso para o próximo passo. Por que muitas pessoas sofrem de depressão? Porque não têm sonhos. Porque a pessoa vê a vida preto e branco, cinza, escuro, nublado. A pessoa não vê possibilidade. Ela acha que tudo é uma porcaria, que a vida um custo de vida está muito alto, que as pessoas são desonestas, que tem muita violência, e elas vão tornando a vida dela muito triste, porque elas param de sonhar, simplesmente. Ela fala, cai para a realidade. Você está vendo, você está vivendo no mundo de Alice. Não é. A vida é aquilo que você faz que ela quer que ela seja. Depende de você, depende de nós. Depende do óculos que eu uso para olhar a vida. Então, se eu vivo uma vida com sonhos para ser realizada e não sonhos para serem engavetados, a nossa vida tem uma motivação. Né? Motivação é o motivo que me leva a uma ação. Por que você ainda continua sendo corretor se, de repente, as coisas não estão tão boas? Porque você acredita em você. Ou você parou no tempo, estacionou e falou, se aqui está ruim, imagine lá fora. Então, vai depender de como é que a gente lida com a nossa realidade. Porque dentro de nós, só quem entra somos nós e Deus. Né? Então, a gente só vai entender. Então, a gente vai caindo algumas fichas enquanto um palestrante está falando, a gente vai colocando a gente vai fazendo esse ajuste em nós. E aí começa um processo de mudança daquilo que eu pensava sobre o que eu entendia, que era o meu papel de corretor, para aquilo que eu começo a pensar que existe uma outra possibilidade. Gente, eu aconselho todos vocês a fazerem um curso de programação neurolinguística, mas é formação, tá? Formação. Nós não temos agora no Instituto, mas teremos em breve. Mas formação de programação neurolinguística. Faz toda a diferença, porque você tem a forma de você falar, palavras significativas, como você faz o rapport com a pessoa, como você entra em sintonia, como você faz uma condução para tudo aquilo e usar isso a teu favor e a favor do cliente. O jogo do ganha-ganha, tudo isso a gente aprende com a programação neurolinguística. O que significa venda com inteligência emocional? A venda com inteligência emocional é eu entender. Quais são as 4 emoções básicas? Medo, raiva, tristeza e alegria, certo? Como eu lido com o meu medo? Quando eu estou com medo, vou ligar para o cliente. Meu Deus do céu, será que ele vai falar assim? Será que ele não vem? Essa minha cabeça já começou a pensar, eu, enquanto um organismo, já comecei a projetar que ele não vai me atender, ou que ele está me ligando, ou que ele vai me ligar para desistir da compra. Gente, isso acontece sim ou não? A gente vai assim, meu Deus, eu vou lá, mas será? Aí começa a doer a barriga, né? Porque a gente começa a liberar corticoide e adrenalina na nossa corrente sanguínea, começa a gerar um estresse, palpitação no coração, a gente começa a ter dor de barriga, da piriri, e chega lá, o cliente não está falando nada disso. A gente já criou dentro de nós
várias cenas de que a coisa não vai dar certo, e muitas vezes a gente conecta e não dá certo mesmo, porque a gente criou os nossos medos. Eu não estou sabendo lidar com o meu medo. O que eu faço com este medo? Como eu lido com ele? Como eu lido com a minha raiva quando eu estou contando com aquela comissão e o cliente não compra? Eu vou deixar para depois. Eu desisti, pensei melhor. Como que eu lido com isso? Xingando o cliente, chutando o cachorro, brigando com o marido, brigando com a mulher? Eu preciso aprender a fazer a gestão da minha emoção, que se chama raiva. Ela precisa ser uma impulsionadora para que me leve para o próximo nível. E esse próximo nível deixa eu entender onde eu errei. Qual foi a minha falha que não deu certo? Como eu lido com a minha tristeza? Não vendi, fiquei com raiva, me deu medo, fiquei com raiva, fiquei triste, entrei em melancolia, não consegui mais atender. O cliente me ligou, aí eu, alô? O cliente, eu acho que eu liguei errado. Não é? Certo? Você passa através da sua voz, você passa através da tua energia, se você está bem ou não. Não dá para a gente enganar. A gente não engana o cliente. Você pode botar um baita de um sorrisão no rosto e por dentro está morrendo de raiva, o cliente percebe. Porque você não está lidando com a aparência, está lidando com energia. Então, lidar e aprender a lidar com o desconhecido, com o invisível, é fator prioritário para o ser humano. Não é para corretores apenas, é para todos nós. Se eu aprendo a lidar bem com essas minhas 4 emoções básicas, o meu relacionamento vai para frente, a minha amizade vai, e tudo vai deslanchando da melhor maneira possível. Isso é aprender a lidar com a inteligência emocional para encantar o cliente. Eu preciso tomar um tempinho e sentar de frente com a pessoa. Imagina que ele é meu cliente. Olha como ele está, gente. Eu posso te colocar como? Desculpa, nem perguntei, já fui expondo a pessoa, né? Imagina como que é seu nome? Rafael. Eu sou a vendedora e eu chego assim para o Rafael. O Rafael está todo de perna cruzada, de braço. Ele está o quê, gente? Me mostrando o quê? Está vendo? Ele está me mostrando que está fechado. O que eu faço? Só uma diquinha aí para vocês. Eu sento com ele, da frente dele. Eu não vou fazer o que ele está fazendo. Eu vou, de repente, cruzar apenas a perna. Isso chama-se conduzir. Estou fazendo um espelhamento. Isso é uma palhinha de PNL, tá? Vou fazendo espelhamento com ele, vou conversando com o Rafael, vou conversando. Daqui a pouco eu vou conduzindo ele, eu descruzo a minha perna e ele automaticamente descruza a dele. Por que isso aconteceu? Porque eu entrei no campo de energia dele, criei empatia com ele, fiz um espelhamento, entrei em rapport. E aí eu conduzo ele, não para que eu seja beneficiada, mas que eu consiga quebrar uma barreira que ele estava. Por quê? Qual é o maior medo do ser humano? Morrer e ficar pobre. Ele vai tomar meu dinheiro. Então, mesmo que eu queira comprar a casa, esse cara está querendo tomar meu dinheiro, inconscientemente. Não é? Então, se ele não está sendo uma ameaça, ele não vai me matar. Mas ele pode tirar meu dinheiro. E eu vou fazer de tudo para me fechar, mesmo que eu queira comprar essa casa. Então, se eu tenho essa sabedoria, se eu sei fazer isso, eu vou com muita cautela, conduzindo. É como uma criança, que você vai conduzindo ela a aprender a andar. Ela vai cair, tomar alguns tomos, mas você sabe que é seguro. Isso é você aprender a lidar com a inteligência emocional e ter recursos para isso. Está vendo a importância de vocês, corretores, entender como é que vocês funcionam? Está fazendo sentido, gente? Tem uma coisinha ali que eu esqueci de falar. A gente não aprende na escola inteligência emocional, né? A gente aprende só o QI, que é o racional. Eu aprendo a ler, escrever, fazer tabuada, fazer conta e fazer um texto. Só isso. A gente leva quantos anos para aprender isso, gente? Dos 6 hoje, né? Dos 6 até aos 17, que a gente vai para a faculdade, 18. Não, mas eu aprendo mais do que isso. Mentira. Se eu perguntar alguma coisa de biologia, que se não tiver biólogo, eu duvido que vocês saibam.
Se eu perguntar a fórmula química, não sei do que, a não ser da água, né, que é H2O, todo mundo sabe. Mas se eu perguntar, você vai falar, nossa, mas eu esqueci. Quer dizer que você não aprendeu. Nós passamos uma vida, nos primeiros anos de escola, aprendendo a ler e escrever, fazer tabuada, texto. Porque todas as outras coisas a gente vai aprender depois. Só que a gente não aprende inteligência emocional. Ninguém não tem na área, na escola, nem na faculdade, quando você faz psicologia, a gente aprende a lidar com isso, mas não tem. Olha, vamos aprender a lidar com o seu medo? Não tem. A gente tem que fazer isso fora. Então, nossa mãe, nosso pai também não sabe nos ensinar a lidar com a nossa tristeza. A gente chora, engole o choro. Cala a boca. Menino não chora. Não é isso que a gente ouve? Por que eles fazem? Porque eles são maus? Não, porque eles não sabem também lidar com isso. Então, a gente vai repetindo e reproduzindo padrões. Então, a gente cresce adultos despreparados para ser adulto. Não é? Despreparado para o mercado de trabalho, a gente vai fazer uma formação, a gente não tem totalmente a parte emocional, a gente só está na parte racional. Então, percebe o quanto a gente fica meio capenga nessa vida? Aí depois a gente começa a descobrir por que é que a minha venda não dá certo, por que é que eu faço, não dá certo, porque ainda falta algo. Tem um desequilíbrio aí. Está fazendo sentido, pessoal? Então, a gente precisa buscar. Isso é saudável. Para um adulto saudável, precisamos curar uma criança ferida. Foi o que eu disse agora com o Rafael. É o jogo do ganha-ganha. Venda significa trocar alguma coisa por um valor. Eu te dou este copo, você me dá um valor. Isso é um ganha-ganha. A renda, ela vem desta venda. Então, significa que venda e renda estão atreladas uma a outra. Então, venda é igual a renda. Se eu tenho a minha renda financeira, ela vem da minha venda. Então, eu preciso cuidar deste meu vendedor interno para que ele possa fazer bons negócios, para que eu possa ter uma vida saudável e possa viver uma vida feliz. Porque dinheiro traz felicidade, gente? Tem gente que fala, que dinheiro não traz felicidade. Eu já vi muito quem reclama porque tem. Sim. Porque existem muitas crenças. Pode passar, amor. Muitas crenças limitantes. O que são crenças? São paradigmas que nós temos. Isso aqui eu já falei lá atrás, que é fugir do vendedor. Pode passar? É aí, ó. É desta idade até esta idade de 7 anos. Eu coloquei um menininho e uma menininha, porque eu sabia que tinha homem e mulher aqui, tá? Então, um bebezinho é lá dentro da barriga da mamãe, até os 7 anos, que nós estamos no aprendizado emocional. Somos totalmente emocional. Não existe racionalidade nessa época. Então, tudo o que a gente aprendemos nesta época. O que a gente faz hoje? Copia e cola. Repete. Tudo aquilo que eu aprendi lá atrás. Ah, não. Aprendeu, sim. Se for pulsar lá atrás na sua vida, você aprendeu tudo isso que você faz hoje. Ah, então, se eu aprendi, eu não posso desaprender. Pode. Você pode ressignificar. Você pode dar um novo sentido àquilo que você aprendeu lá no seu estado emocional. E se eu aprendi, numa fase de 0 a 7, onde eu era só emocional e hoje eu sou racional, como é que eu faço isso? Como é que eu entro na minha emoção para desprogramar algo que foi programado lá atrás? Aí é que entra eu, gente. Aqui entra a inteligência emocional. Aqui entra os treinamentos. Aí é onde entra um trabalho, onde vai conduzir as pessoas, que é o meu trabalho aqui dentro de Atibaia, é ajudar pessoas a conduzir para ser um adulto saudável, onde você trabalha a sua inteligência emocional com forte impacto emocional. Você um dia sofreu um forte impacto emocional e tudo isso foi incutido em você. Nós precisamos provocar novamente um forte impacto emocional para desprogramar o que estava programado e ressignificar novamente. Faz sentido? Ou você pode buscar em terapia, que também é saudável. Só que o processo de terapia é um processo um pouco mais longo, mais moroso, demorado e, muitas vezes, financeiramente mais caro. Mas também é uma forma saudável da gente entender. Eu acho que todas as pessoas deveriam passar um dia por terapia. Precisaria passar uma vez a cada 2 anos, fazer um processo de autoconhecimento e vai para a vida. Vou lá e testo, entende? A gente vai testando como é que eu estou com aquilo que eu aprendi. Só que a gente faz isso. Dá tempo? Não dá, né? Por quê? A gente passa a maioria do tempo fazendo o quê? Para quê? Para quê?
para trabalhar, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ganhar... Eu ia trazer um videozinho, eu esqueci, gente. Tem um vídeo que é a corrida dos ratos. A gente vive o ciclo todo fazendo isso. Trabalha, come, casa, vai para tal lugar, vai, a gente faz isso, espera férias para quem é CLT e faz. A gente não tem outro. É um ciclo vicioso. A gente tem que fazer a nossa vida um ciclo virtuoso. Eu preciso tirar um tempo, a mesma coisa que eu faço de férias, preciso tirar um tempo para cuidar da minha mente, cuidar do meu emocional, porque isso vai adoecer se a gente não cuidar. As nossas crenças não veio só dos nossos pais, ele vem da nossa ancestralidade, dos nossos avós, vem lá de trás, de como nossos avós faziam, como os nossos bisavós. Mas eu nem conheci, como assim? Fica tudo guardado, sabia que tudo isso fica guardado num campo familiar, no inconsciente familiar? E a gente vai repetindo. Aí a gente vai, tenta, nunca consegue. Porque quem tenta, só tenta, não vai fazer nenhum esforço a mais para conseguir. E a gente fica repetindo, muitas vezes, padrão dos nossos pais. Lá atrás, os nossos avós, muitas vezes, perderam dinheiro e a gente está acumulando e perdendo, acumulando e perdendo. A gente não vê que está repetindo algo. E a gente tem que olhar e falar, alguma coisa está estranha na minha vida, não está condizente com o que eu faço. Se eu trabalho, nada, e morro na praia, alguma coisa está errada. No mínimo, algo em mim está um parafusinho aí meio solto. Aí eu preciso dar um ajuste, recalcular a rota. Lembra? Quando o nosso computador está com a memória cheia, quando a gente está com vírus no computador, o que a gente faz? Você continua trabalhando com o computador lento? Não. Você para, faz um backup, manda formatar e vai e deixa ele zeradinho. E por que a gente não faz a cabeça? Por que a gente não usa isso para nós? Se o maior computador está aqui, perfeito, que Deus fez. Somos um hardware perfeito. Só o que mata, às vezes, é o software que tá ali instalado. A gente tem que tirar esse software e reprogramar, porque está tudo certo com a máquina. Nós somos seres perfeitos. Só estamos com padrões limitantes e crenças que acabam um pouco com a gente. Mas tudo isso tem jeito, não está perdido, não. Entende? Da mesma forma que o computador vai lá, a gente também vai fazer tudo isso. Vai para fazer um pit stop na vida, porque se a gente não para cuidar da saúde, a gente para cuidar da doença. E a doença vem e vem pegando. Então, a gente tem que dar uma paradinha, deixa eu ver como é que está, como é que eu estou lidando com o meu emocional, com o meu dinheiro, com os meus clientes, e volto para lá. Ninguém precisa ficar escravo de treinamento, de atendimento. Precisa ir lá, fazer, voltar, né, Lilian? A Lília é minha, como é que fala? Minha treinanda, já treinou comigo, já fez Mente Próspera. É? Oh, Ricardo, verdade. Ricardo sumiu, né? Precisa fazer mais, hein, Ricardo? Pode passar. E assim, a gente fica numa briga emocional e racional. Eu não posso gastar dinheiro agora. Mas eu preciso. Eu não posso. Mas aí eu gasto com outras coisas. Né? Mas o investimento em nós a gente acaba deixando. E se eu não invisto em mim, como é que eu posso ser melhor com o meu cliente? Como é que eu posso encantar o meu cliente? Como é que eu posso ser um verdadeiro vendedor de sonhos? Se eu não cuido de mim, se eu não cuido daquele que conduz o sonho ao cliente. Então, a primeira coisa, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Não é teu filho, não é tua mãe, não é teu marido. É você. Sem você, você não vive, sabia? Eu desconfio que sem você, você não vive. Eu acho que não. Eu não vivo sem a minha pessoa. Amo meus filhos, amo toda a minha vida, mas a minha pessoa é mais importante. Se eu não estiver bem, nada mais vai estar bem. Então, cuide da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Se você é marido, uma esposa, para que você consiga estar bem com ele ou com ela, precisa cuidar de você. Porque senão essa briga, olha lá, o QI, o que é? O coeficiente emocional e o racional, querendo puxar cada um para o seu lado. Não. Faça as pazes, busque entendimento sobre essa área e seja uma pessoa extraordinária, porque nós nascemos para ser essa pessoa extraordinária. O sucesso, ele deixa pista para nós.
Ele deixa a pista. Alguém já ouviu falar sobre no Og Mandino? Og Mandino? Não. Olha o livro, O Maior Vendedor do Mundo. Tira a foto disso aqui e, gente, leia. Todo vendedor tem a obrigação de ler o Og Mandino e de cumprir os 10 pergaminhos dele. Eu trouxe um pergaminho, que é ali, o 6º pergaminho, que é Hoje serei dono das minhas emoções. Ele tem assim, é maravilhosa a história dele, ele é um ex-alcoólatra, vale a pena vocês lerem esse livro. É incrível. Então, ele traz ali como ser o melhor vendedor. Então, cada pergaminho é uma dica. Então, façam, vejam isso, porque o sucesso ele deixa a pista. Se a gente quer ter sucesso, você vai ter que olhar para a pessoa que teve o sucesso naquela área que você quer ter. Quando você encontrar a pessoa que tem sucesso, você vai fazer o quê? Você vai modelar. E ali tem uma frase de Confúcio que fala: aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo... Opa, cadê? Aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu... Não, é vejo. Ali está escrito errado. Não, eu escuto, eu vejo. Não, tem 2 vezes escuto, está errado essa frase. Aquilo que eu escuto, eu esqueço, aquilo que eu vejo, eu lembro, e aquilo que eu faço, eu aprendo. Então, se eu não faço, eu fico só no testando aqui. Deixa eu testar. Na imaginação, a gente vai só criando. Se eu não ponho em prática, se eu não faço, eu fico só no pensamento.